Você já sentiu aquela vontade de fazer alguém que te feriu se sentir pequeno? Não estou falando de vingança aberta, brigas ou ataques diretos. Estou falando de algo muito mais cruel e eficaz. Mostrar que a pessoa nunca teve o poder que achava ter sobre você. Pense nisso. Nada destrói mais alguém do que perceber que sua maldade não teve efeito. Se você já foi traído, enganado ou desrespeitado, então este vídeo é para você. Hoje, eu vou te ensinar estratégias estoicas e psicológicas para rebaixar aqueles que te machucaram, sem que você precise sujar as mãos. Se você acha que cortar contato é suficiente, está enganado. Algumas pessoas precisam sentir o peso da insignificância para entenderem que erraram. Isso não significa se rebaixar ao nível delas, mas sim adotar atitudes que as façam se corroer por dentro. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, dizia: "A melhor vingança é não ser como seu inimigo." Mas isso não quer dizer que você deve deixar tudo passar impune. Existe um jeito de fazer com que essa pessoa se sinta irrelevante, sem precisar se envolver em brigas ou joguinhos infantis. Hoje, você vai descobrir 7 formas brutais de reduzir aqueles que te machucaram a meros figurantes na sua história. E eu garanto, quando você aplicar essas estratégias, eles vão se arrepender amargamente de ter te subestimado. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já passou por uma situação assim. Agora vamos direto ao ponto. Estratégia número 1. Faça eles sentirem que nunca foram importantes. Poucas coisas esmagam mais o ego de alguém do que perceber que nunca tiveram um papel significativo na sua vida. A pessoa que te feriu pode ter acreditado que era essencial para você, que sem ela você ficaria perdido, que você dependeria dela emocionalmente. Mas e se você simplesmente demonstrar que ela nunca significou tanto assim? Esse é um golpe fatal para o orgulho de qualquer um. Imagine que alguém te traiu, te enganou ou te humilhou publicamente. O que essa pessoa espera? Que você surte, que busque vingança, que demonstre sofrimento. Mas, se ao invés disso, você segue a sua vida como se absolutamente nada tivesse acontecido, isso cria um efeito devastador. Epicteto dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." Se sua reação for de total indiferença, a mensagem será clara: você nunca teve poder sobre mim. A pior punição para quem te feriu não é ouvir um discurso de ódio ou receber uma resposta agressiva. Pelo contrário, é a ausência total de resposta. A pessoa percebe que, por mais que tenha tentado, não conseguiu abalar você. É como um grito no vazio, um ataque sem alvo. Isso a faz questionar a própria relevância. Será que ela realmente tinha alguma importância para você? Ou será que sempre foi apenas um detalhe insignificante na sua vida? Essa estratégia funciona ainda melhor quando você continua exatamente como antes, ou melhor, ainda mais feliz e bem-sucedido. Se antes vocês tinham uma relação próxima, mas depois da traição ou ofensa, você age como se nada tivesse mudado, isso cria um efeito psicológico destruidor. O agressor espera ser tratado como alguém essencial, mas ao perceber que pode ser facilmente substituído ou simplesmente ignorado, sente sua própria insignificância pesando nos ombros. Isso também vale para redes sociais e círculos sociais. Se a pessoa que te feriu percebe que você não menciona o ocorrido, não posta indiretas, não demonstra ressentimento, ela entra em desespero. Muitas vezes, o que mais machuca não é o ataque direto, mas sim a ausência de qualquer reconhecimento. É como se ela não tivesse existido. E é aí que vem o golpe final. Se além de tudo isso você ainda age com leveza, com humor, como se nada tivesse abalado seu emocional, então pronto, o estrago está feito. Quem te feriu vai passar noites em claro, tentando entender como alguém que deveria estar destruído pode estar tão pleno e indiferente.
No fim das contas, a verdadeira humilhação não está em ser atacado de volta, mas em perceber que sua tentativa de ferir alguém foi completamente inútil. Quem realmente tem valor na sua vida são as pessoas que você escolhe manter por perto. Os outros são apenas poeira no vento. 2. Use o sucesso para esmagar o ego deles. Se tem uma coisa que faz quem te feriu se sentir pequeno, é ver você vencendo na vida. Nada incomoda mais uma pessoa tóxica do que perceber que mesmo depois de tudo o que fez, você não apenas sobreviveu, você prosperou. Quem age para te prejudicar geralmente espera ver você falhando, sofrendo, lamentando. O que acontece quando em vez disso você sobe de nível? A raiva, a inveja e a frustração tomam conta dessa pessoa. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos causam dano. Isso significa que, ao invés de se afundar em ódio ou tentar se vingar diretamente, você deve focar em melhorar a si mesmo. Cresça, aprenda, melhore seu corpo, sua mente, seu trabalho, sua vida como um todo. Isso não apenas destrói qualquer influência negativa que essa pessoa teve sobre você, mas também mostra para o mundo e para ela que você está muito acima desse tipo de comportamento mesquinho. Imagine um ex-parceiro que te traiu e achou que você nunca se recuperaria. Ou um chefe tóxico que te humilhou e te fez sentir inútil. Essas pessoas apostaram contra você. Agora pense no impacto que causaria se elas te vissem mais feliz, mais forte, mais bem-sucedido do que nunca. Se antes duvidaram de você, agora terão que assistir ao seu crescimento de longe, incapazes de fazer qualquer coisa para impedir. E a melhor parte: você não precisa esfregar isso na cara delas. Seu sucesso por si só já é um lembrete diário de que falharam ao tentar te destruir. A cada conquista sua, a cada sorriso genuíno, a cada meta alcançada, quem tentou te derrubar se sente menor e mais insignificante. O que antes era uma tentativa de te diminuir se transforma em um lembrete constante do próprio fracasso deles. A verdadeira humilhação não está em palavras de ódio ou em confrontos diretos. Está no silêncio ensurdecedor do seu progresso. Enquanto eles gastam energia te odiando, você está focado em crescer. Isso os corrói por dentro, pois revela uma verdade dolorosa. A única pessoa realmente prejudicada por tudo isso foi eles mesmos. Então siga firme no seu caminho. Trabalhe em si mesmo, conquiste seus objetivos e deixe que o peso do seu sucesso esmague o ego daqueles que tentaram te fazer cair. No final, não há castigo pior para um inimigo do que perceber que ele nunca teve importância suficiente para te parar. 3. O desprezo é a maior punição. Se existe algo que destrói a autoestima de uma pessoa arrogante ou manipuladora, é ser ignorada. O desprezo tem um efeito devastador porque ataca diretamente o ego. Quem te feriu espera uma reação, seja raiva, tristeza ou até mesmo um pedido de reconciliação. Mas quando você simplesmente age como se essa pessoa não existisse, como se nada do que ela fez teve qualquer impacto na sua vida, ela se sente inútil. Pessoas que causam dano emocional geralmente são movidas por um desejo de controle. Elas querem ver que têm poder sobre os outros, que podem provocar reações e manipular sentimentos. Quando percebem que falharam, que você sequer gasta energia para odiá-las, isso as consome por dentro. Epicteto dizia: se alguém te fala mal, não te defendas, apenas ignore. Nada as enfurece mais do que serem desprezadas. Esse é o princípio da indiferença estoica, não dar importância ao que não merece. O desprezo silencioso é muito mais doloroso do que qualquer resposta agressiva. Se alguém te insultar e você responder, essa pessoa ainda tem poder sobre você. Se ela te ataca e você revida, significa que, de alguma forma, você ainda se importa. Mas se você simplesmente segue sua vida como se nada tivesse acontecido, a mensagem é clara: você é irrelevante para mim. Essa dor silenciosa machuca mais do que qualquer vingança.
O impacto do desprezo fica ainda maior quando a pessoa percebe que todos ao seu redor também perderam o interesse por ela. Isso acontece porque a sociedade valoriza aqueles que são emocionalmente fortes, aqueles que não se deixam abalar por ofensas ou traições. Se você demonstra que superou facilmente sem precisar de escândalos ou vinganças, as pessoas ao redor começam a ver quem te feriu como alguém fraco e insignificante. Agora pense em quantas pessoas imploram por atenção de quem já as machucou. Quantas ficam presas em ciclos de humilhação, buscando respostas, querendo entender o motivo da traição ou da ofensa. Você não pode ser uma dessas pessoas. O caminho estoico é entender que a melhor resposta é nenhuma resposta. Porque no momento em que você ignora alguém que queria te ver no chão, você mostra que essa pessoa nunca foi tão importante quanto ela pensava. E o melhor de tudo, o desprezo não exige esforço. Você não precisa planejar vinganças, gastar energia emocional ou arquitetar formas de causar sofrimento. Basta seguir em frente e deixar que a própria insignificância esmague quem tentou te ferir. Quanto mais essa pessoa tentar chamar sua atenção, mais ela vai se desesperar ao perceber que não tem mais qualquer relevância na sua vida. No fim das contas, a verdadeira punição não é o ódio, mas a indiferença. O ódio ainda é uma forma de se importar, ainda mantém um vínculo, mas quando você trata alguém como se nunca tivesse existido, você a reduz ao nada, e não há nada mais pequeno do que ser tratado como ninguém. 4. O controle emocional como superioridade. Nada enfraquece mais um inimigo do que perceber que ele não tem poder sobre suas emoções. Quem te feriu provavelmente queria te ver desmoronando, reagindo de forma explosiva, se afundando em raiva ou tristeza. Mas quando você mantém o total controle sobre si mesmo, essa pessoa se sente impotente. Ela tentou te atingir, mas falhou. Esse fracasso a faz se sentir pequena, insignificante, irrelevante. Os estoicos sempre ensinaram que o verdadeiro poder está no autocontrole. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Isso significa que não importa o que alguém faça contra você. A forma como você reage é o que define quem tem a vantagem. Se você explode de raiva, dá o troféu para quem tentou te atingir. Mas se você mantém a calma, essa pessoa percebe que nunca teve controle sobre você. Agora pense, o que acontece quando alguém tenta te provocar e você simplesmente não reage? Quando alguém te insulta e você não se altera? Quando alguém te humilha publicamente e você responde com um sorriso frio ou, pior ainda, com total indiferença? Essa pessoa perde o controle da situação. Ela não sabe como lidar com isso, porque esperava uma cena, um drama, uma explosão. E tudo o que recebe em troca é um olhar calmo e inabalável. Isso a faz se sentir fraca. O que muitas pessoas não entendem é que manter a calma não significa ser passivo. Pelo contrário, significa que você tem uma força interna que os outros não conseguem quebrar. Enquanto quem te feriu esperava te ver emocionalmente destruído, você segue firme, mostrando que não precisa da validação ou do perdão de ninguém para continuar. Isso é um golpe no ego de qualquer um. E sabe o que é ainda mais humilhante para essa pessoa? Ver que sua paz interior é genuína. Se você apenas finge estar bem, cedo ou tarde sua máscara cai. Mas quando você realmente conquista essa frieza emocional, quando treina sua mente para não ser controlada por impulsos, qualquer tentativa de te desestabilizar se torna inútil. E não há nada pior para um agressor do que perceber que não consegue mais causar impacto. A maioria das pessoas perde grandes batalhas porque reagem de forma impulsiva. Entram em brigas desnecessárias, gastam energia com vingança, perdem tempo tentando provar pontos que não precisam ser provados. Mas quem realmente tem o poder? Aquele que controla a si mesmo,
Quem domina suas emoções domina qualquer situação. E isso coloca quem tentou te ferir em uma posição de total insignificância. A superioridade não está em gritar mais alto, em confrontar ou em se vingar. Está na serenidade absoluta de quem sabe que ninguém pode tocar sua mente. Quem realmente tem valor não precisa se desgastar com pessoas pequenas. Aquele que controla a si mesmo está sempre no comando. 5. A elegância da distância. Poucas coisas fazem alguém se sentir mais insignificante do que ser deixado para trás sem alarde, sem explicações dramáticas, sem despedidas emocionadas. A grande verdade é que quando você se afasta de alguém de forma fria e calculada, essa pessoa não tem para onde correr. Se você discute, ela pode argumentar. Se você briga, ela pode se defender. Mas quando você simplesmente desaparece, a única coisa que resta para essa pessoa é o silêncio. E o silêncio pode ser ensurdecedor. Sêneca dizia: não discuta com tolos, as palavras deles não merecem o seu tempo. E ele estava certo. Quando alguém te fere e você decide sair de cena sem explicações, sem dar satisfação, essa pessoa fica sem controle sobre a situação. Ela não pode reverter o que fez, não pode se justificar, não pode te convencer a ficar. Tudo o que resta para ela é lidar com a ausência, com a sensação de que foi deixada para trás sem importância alguma. A chave para fazer isso da maneira mais impactante possível é manter a classe. Não bloqueie impulsivamente, não envie mensagens carregadas de emoção, não faça joguinhos infantis. Simplesmente soma. Pare de responder, pare de interagir, siga sua vida como se essa pessoa nunca tivesse existido. Isso cria uma frustração gigantesca, porque no fundo todo mundo quer se sentir importante. E perceber que não fez falta para alguém é uma das maiores humilhações que existem. O efeito psicológico disso é brutal. A pessoa começa a se perguntar o que aconteceu, se questiona onde errou, tenta encontrar explicações para o seu afastamento. E o mais interessante, você nunca precisou dizer uma única palavra para isso acontecer. Sua ausência por si só é a punição. Sua vida seguindo em frente sem essa pessoa é o recado mais claro possível. Você não faz diferença para mim. E não se engane. Quem te feriu pode até fingir que não se importa, pode tentar demonstrar indiferença, mas no fundo a insegurança vai corroê-la. Isso porque as pessoas acostumadas a manipular, enganar ou ferir os outros vivem de validação. Elas precisam sentir que ainda têm algum controle. Quando você corta esse acesso e segue seu caminho sem olhar para trás, elas se sentem impotentes, pequenas, descartáveis. A verdadeira elegância do afastamento está em não carregar ressentimentos. Você não precisa odiar, não precisa guardar rancor, não precisa desejar mal. Apenas siga sua jornada com a certeza de que sua energia não será mais desperdiçada com quem não merece. Isso não apenas te liberta, mas também coloca quem te feriu diante da verdade mais dolorosa, a de que você nunca precisou dessa pessoa para nada. Os mais fortes não são aqueles que gritam ou se vingam. São aqueles que simplesmente seguem em frente sem dar explicações. Quem te feriu pode até tentar se convencer de que foi ele quem te deixou. Mas no fundo, ele sabe. Foi você quem desistiu primeiro e fez isso com tanta frieza e controle que nem precisou anunciar sua saída. 6. O espelho da consciência. A pior punição para quem te feriu não vem de fora, mas de dentro. A mente de uma pessoa culpada é como uma prisão sem saída. No silêncio da madrugada, quando não há distrações, quando as máscaras caem e não há ninguém para aplaudir suas atitudes, a consciência pesa. E não há nada mais esmagador do que perceber que o erro foi irreversível, que o dano foi causado sem possibilidade de reparação.
O segredo para fazer essa culpa se tornar insuportável é simples. Não tente forçar arrependimento, não busque explicações, não peça desculpas, apenas deixe o tempo fazer seu trabalho. Marco Aurélio dizia: o tempo é como um rio. Se você ficar parado o suficiente, verá passar o corpo do seu inimigo. A consciência sempre cobra seu preço, e acredite, ela cobra com juros. No início, essa pessoa pode se sentir vitoriosa, pode acreditar que saiu impune, que você foi apenas mais uma vítima das suas atitudes. Mas conforme os dias passam e ela percebe que você não reagiu, que não correu atrás, que seguiu sua vida sem carregar rancor, algo começa a mudar. O que parecia uma vitória se transforma em um incômodo, e esse incômodo cresce, se transforma em dúvida, depois em arrependimento. E quando essa ficha cai, já é tarde demais. O efeito psicológico disso é brutal, porque agora não há mais nada que essa pessoa possa fazer. Se ela tentasse se justificar antes, poderia ter recebido sua atenção, mas agora qualquer tentativa de contato seria humilhante, porque ela sabe que para você a história já acabou. Esse peso, essa sensação de erro sem conserto, é um fardo que vai acompanhar essa pessoa pelo resto da vida. O mais interessante é que você não precisa fazer nada além de existir. Cada conquista sua, cada sorriso, cada momento de felicidade genuína se torna um lembrete silencioso do erro que essa pessoa cometeu. Ela vai olhar para você e se perguntar: o que eu fiz? Como eu fui capaz de perder alguém assim? Mas agora já não há mais volta. A punição foi dada, e a sentença é a indiferença. E é exatamente isso que diferencia pessoas fortes de pessoas fracas. Os fracos querem vingança imediata, querem ver o outro sofrer na hora. Os fortes sabem que o tempo cuida de tudo. Não é preciso se desgastar, não é preciso planejar nada. Quem errou com você um dia vai se olhar no espelho e entender que o problema nunca foi você, sempre foi ele mesmo. As pessoas podem fugir de muitas coisas, mas nunca podem fugir de si mesmas. Quem te machucou pode tentar se distrair, pode fingir que nada aconteceu, mas no momento de silêncio, quando estiver sozinho, sem máscaras e sem plateia, ele será forçado a encarar a verdade. E essa verdade será o maior castigo de todos. 7. A morte do interesse. O contrário do amor não é o ódio. O contrário da raiva não é a paz. O que realmente destrói alguém é a completa falta de interesse. Quando uma pessoa percebe que não causa mais qualquer impacto na sua vida, que suas palavras não te afetam, que sua existência se tornou irrelevante para você, ela sente o golpe mais brutal possível. Porque no fundo, todo ser humano deseja ser importante para alguém. E perceber que você simplesmente não se importa mais é a maior humilhação de todas. Epicteto dizia: quando alguém tentar te provocar, saiba que o problema está nele e não em você. Isso significa que ao invés de gastar tempo tentando entender o que levou essa pessoa a te ferir ou buscando explicações para suas atitudes, você simplesmente deve eliminar qualquer interesse sobre ela. Não pergunte sobre sua vida, não olhe suas redes sociais, não mencione o nome dela em conversa alguma. Faça com que essa pessoa desapareça do seu universo. A morte do interesse não acontece quando você finge que não se importa, mas quando você realmente não se importa mais. Quando alguém tenta te provocar, o que essa pessoa quer, no fundo, é sua atenção. Se você der essa atenção, seja por raiva, por tristeza ou por indignação, você ainda está dando valor a essa pessoa. Mas quando você realmente elimina qualquer resquício de curiosidade ou emoção ligada a ela, essa pessoa se torna um nada. E o mais cruel, isso não pode ser forçado. Tem que ser natural. Você precisa estar tão focado na sua vida, nos seus objetivos e no seu crescimento, que essa pessoa simplesmente desapareça da sua mente. E quando ela perceber isso, quando notar que nem mesmo o desprezo você reserva para ela, é aí que o desespero bate. Porque agora ela sabe,
Ela perdeu qualquer importância que um dia teve. A morte do interesse faz a pessoa se perguntar: será que eu nunca fui relevante para ele? E essa dúvida é um veneno que se espalha, porque destrói o senso de importância que ela tinha sobre você. Antes, essa pessoa achava que tinha um papel na sua vida, que poderia te atingir de alguma forma. Mas agora, ela percebe que sua ausência não significou absolutamente nada. No final, a verdadeira humilhação não está em brigas, em vingança ou em provar pontos. Está em fazer com que essa pessoa se torne tão insignificante para você que nem mesmo vale o esforço de odiá-la. Quem realmente vence não é quem grita mais alto, mas quem segue sua vida sem sequer lembrar que um dia essa pessoa existiu. Bom, chegamos no final. Lembre-se, quem te feriu não precisa da sua vingança, precisa da sua indiferença. Nenhuma resposta será mais dolorosa do que perceber que você seguiu sua vida sem carregar qualquer ressentimento, sem perder tempo tentando provar algo. Quando você ignora, prospera e se mantém emocionalmente no controle, essa pessoa sente o impacto da própria insignificância. O ego dela desmorona porque percebe que, apesar de tudo o que fez, você permaneceu firme, inabalável e até mesmo melhor do que antes. Você já percebeu como algumas pessoas só dão valor quando é tarde demais? Quando você se afasta, quando para de correr atrás, é aí que elas começam a perceber o que perderam. Mas por que isso acontece? E mais importante, como você pode usar isso a seu favor para finalmente ser respeitado e valorizado como merece? Neste vídeo, vamos falar sobre a poderosa estratégia do afastamento e como ela pode mudar completamente a maneira como os outros te enxergam. Prepare-se para entender por que desaparecer pode ser a melhor coisa que você já fez por si mesmo. E se você quer aprender a ser valorizado sem precisar implorar por atenção, já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque isso vai transformar sua mentalidade. Estratégia número 1. Quando você some, eles começam a notar. Quando você está sempre disponível, respondendo mensagens na hora, se mostrando presente em todos os momentos, as pessoas se acostumam com sua presença como se fosse algo garantido. O problema é que, quando você está sempre por perto, sua ausência nunca é sentida. Só quando você se afasta é que as pessoas começam a se perguntar onde ele está, por que sumiu, o que aconteceu. E é nesse momento que a ficha começa a cair. A verdade é que a natureza humana é curiosa. Aquilo que é escasso se torna valioso, e aquilo que é abundante é facilmente ignorado. Marco Aurélio dizia: valorize-se e os outros aprenderão a fazer o mesmo. Quando você some, as pessoas sentem sua falta não porque você mudou, mas porque agora elas percebem o espaço vazio que você deixou. E sabe o que é mais interessante? A ausência cria espaço para que a mente dos outros comece a idealizar você. Eles passam a lembrar apenas dos bons momentos, a imaginar que talvez tenham cometido um erro ao não te valorizar. De repente, você se torna alguém muito mais interessante do que quando estava sempre ali, disponível. Mas para que essa estratégia funcione, é essencial que seu afastamento seja feito da maneira certa. Desaparecer não significa apenas sumir fisicamente, mas também parar de dar atenção desnecessária, parar de responder com pressa e, principalmente, parar de se preocupar com a opinião dos outros. Outro ponto crucial é não ceder à tentação de voltar cedo demais. Muitas pessoas erram ao sumir por alguns dias e depois aparecer como se nada tivesse acontecido. Isso só mostra insegurança. O verdadeiro impacto acontece quando você se mantém firme, focado em sua própria evolução, sem buscar aprovação. No final, as pessoas vão notar sua ausência e começar a perceber o valor que você tem, mas somente se você mostrar através de suas ações que está ocupado demais vivendo sua vida para se preocupar com a opinião delas. É aí que o jogo vira.
E lembre-se, o afastamento não é uma jogada de orgulho ou manipulação, mas uma forma de se valorizar e ensinar aos outros que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. 2. A mudança que os faz se arrepender. Nada causa mais impacto do que uma mudança que eles nunca esperavam. Quando você se afasta, algo poderoso começa a acontecer. Você tem tempo e espaço para trabalhar em si mesmo, crescer e se transformar em alguém ainda melhor. Isso pega qualquer um de surpresa, especialmente aqueles que achavam que sempre teriam acesso fácil a você. Epicteto dizia: seja a pessoa que você deseja ser, e não o reflexo das expectativas alheias. E é exatamente isso que você faz quando decide mudar. Enquanto eles esperam que você volte para o mesmo lugar, com os mesmos comportamentos, você aparece, ou nem aparece, como uma pessoa completamente diferente. E isso mexe com a cabeça deles. A grande questão aqui é que a mudança precisa ser genuína. Não adianta fingir que está bem ou forçar uma evolução apenas para impressionar alguém. O arrependimento deles só será real se você realmente tiver crescido, se estiver vivendo sua vida com propósito e se estiver mais forte e independente do que nunca. Imagine que aquela pessoa que te subestimou agora vê você mais confiante, mais equilibrado, mais feliz. Talvez você tenha mudado sua aparência, suas atitudes ou até mesmo seus círculos sociais. Essas transformações fazem com que eles reflitam sobre as escolhas que fizeram. Afinal, como diz o ditado, ninguém valoriza o ouro até perceber que o perdeu. Outro ponto importante é que essa mudança não precisa ser anunciada. Ela precisa ser vista. Não poste nas redes sociais tentando mostrar que está bem ou que mudou. Viva sua transformação em silêncio, porque a verdadeira mudança não precisa de propaganda. Ela fala por si mesma. E quando eles perceberem o quão distante você está, emocionalmente e mentalmente, é aí que o arrependimento bate com força. Não porque você fez algo para machucá-los, mas porque sua evolução os confronta com suas próprias escolhas. A mudança que causa arrependimento não é sobre eles, é sobre você. É sobre honrar sua própria jornada e mostrar sem palavras que ninguém deveria subestimar seu valor. 3. A indiferença que destrói o ego deles. Nada é mais frustrante para alguém do que perceber que perdeu o controle sobre você. A indiferença, quando aplicada corretamente, é uma das armas mais poderosas que você pode usar para fazer qualquer pessoa repensar suas atitudes. Quando você para de se importar, para de reagir e simplesmente segue sua vida, isso atinge diretamente o ego de quem achava que sempre teria sua atenção garantida. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. E quando você escolhe enxergar as situações com frieza e desapego, sem dar importância ao que não agrega valor, você se torna inatingível. A pessoa que antes se alimentava da sua reação, da sua preocupação, da sua busca constante por validação, agora se vê diante de um muro intransponível, sua indiferença. E sabe o que acontece? Eles começam a se perguntar por que você não se importa mais. Começam a se questionar se você encontrou algo ou alguém melhor, se finalmente percebeu que merece mais, e isso mexe profundamente com o ego deles. O ser humano tem uma necessidade quase obsessiva de se sentir importante, e quando você retira essa importância, cria um vazio que só pode ser preenchido com arrependimento. Mas atenção, a indiferença verdadeira não é fingida. Ela vem de um lugar de maturidade, de um entendimento profundo de que você não precisa de ninguém que não valorize sua presença. Se forçar a indiferença, mais cedo ou mais tarde, você será descoberto, e isso pode arruinar tudo. A verdadeira força está em realmente deixar de se importar e focar em si mesmo. Além disso, ao praticar a indiferença, você demonstra que tem opções, que não está preso a uma única situação ou pessoa. Isso é poderoso,
porque nada atrai mais do que alguém que sabe o próprio valor e não precisa da aprovação alheia para se sentir completo. Quem mais sofre com isso não é você, mas eles. Porque enquanto você está em paz, vivendo sua vida, eles estão se perguntando o que aconteceu, por que você mudou e como podem recuperar o que perderam. 4. Por que melhorar em silêncio é a melhor vingança? Melhorar em silêncio é uma das estratégias mais poderosas que você pode adotar. Enquanto os outros esperam que você continue o mesmo, lamentando ou tentando provar algo, você escolhe a rota mais inteligente, evoluir sem alarde. E o melhor de tudo, o impacto disso é devastador. Eles só vão perceber o quanto você cresceu quando for tarde demais. Sêneca disse uma vez: a tranquilidade é um sinal de força, não de fraqueza. E melhorar em silêncio é justamente isso, uma demonstração de força interior que dispensa a necessidade de validação externa. Você não precisa anunciar suas conquistas, postar suas mudanças ou buscar aprovação. Basta seguir em frente e deixar que os resultados falem por si. Quando você trabalha em si mesmo de forma discreta, sem tentar provar nada a ninguém, você se coloca em uma posição de poder. Porque enquanto os outros estão ocupados tentando descobrir o que aconteceu com você, você está construindo uma vida melhor, fortalecendo sua mente, seu corpo e suas emoções. E quando eles finalmente notam, já é tarde demais. A grande vantagem de evoluir sem fazer barulho é que você evita distrações e protege sua energia. Muitas vezes, quando anunciamos nossas intenções, atraímos opiniões indesejadas, inveja e até mesmo tentativas de sabotagem. Melhorar em silêncio significa focar no que realmente importa, você. E nada causa mais arrependimento do que ver alguém que um dia foi subestimado se tornar uma versão melhor, mais confiante e mais realizada. Quando você retorna, sem precisar dizer uma palavra, sua nova postura, sua calma e seu sucesso silencioso falam mais alto do que qualquer explicação que você poderia dar. Outro ponto importante: quando você melhora em silêncio, você dá a si mesmo a oportunidade de crescer sem pressões externas. Você não precisa provar nada a ninguém, apenas a si mesmo. E isso cria uma transformação genuína, que é muito mais poderosa do que qualquer tentativa de impressionar os outros. A melhor resposta para quem te subestimou não é o confronto, nem a vingança explícita. É o progresso silencioso, o sucesso discreto e a paz interior que ninguém pode tirar de você. 5. Como se tornar impossível de ignorar. A verdade é que quando você muda de verdade e aprende a se valorizar, torna-se impossível de ignorar. As pessoas que um dia te subestimaram, te deixaram de lado ou te trataram como uma opção, começam a perceber que você não é mais o mesmo. E isso as incomoda profundamente. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu. E é exatamente isso que acontece quando você cresce, se desenvolve e mostra ao mundo, sem precisar dizer nada, que agora você é alguém mais forte, mais focado e, acima de tudo, mais confiante. O segredo para se tornar inesquecível está em investir em si mesmo, em seu crescimento pessoal e em sua capacidade de gerar valor, sem jamais mendigar a atenção de ninguém. Quando você para de correr atrás, de justificar suas ações e de tentar provar seu valor, algo mágico acontece. As pessoas começam a se perguntar o que mudou. Elas sentem sua falta porque percebem que perderam alguém que agora está fora de seu alcance. E quanto mais você se mantém firme em sua evolução, mais intrigante e irresistível você se torna. A chave para isso está em 3 coisas simples: autoconfiança, propósito e mistério. Quando você desenvolve sua confiança, vive com um propósito claro e para de revelar demais sobre sua vida, cria uma aura de interesse natural.
As pessoas começam a perceber que há algo diferente em você, algo que elas não conseguem mais controlar ou prever. Mas atenção, tornar-se impossível de ignorar não significa se exibir ou tentar provar algo para os outros. Significa viver de forma tão plena e autêntica que sua presença ou ausência se torna notável. As pessoas começam a te respeitar porque percebem que você não está mais disponível como antes, e isso muda completamente o jogo. Sua nova versão não deve ser apenas uma máscara. Você deve realmente se sentir satisfeito com quem está se tornando. Afinal, o objetivo não é chamar a atenção de quem te ignorou, mas sim construir uma vida tão incrível que você mesmo não queira mais olhar para trás. Quando você se torna alguém impossível de ignorar, os outros não têm escolha a não ser reconhecer o valor que sempre esteve ali, só que agora talvez seja tarde demais para eles. 6. O momento exato em que eles sentem sua falta. Existe um ponto crucial, um momento exato em que as pessoas percebem o que perderam. E geralmente isso acontece quando você já seguiu em frente, quando sua vida está melhor e quando elas não têm mais acesso fácil a você. É aí que bate o arrependimento, a saudade e a sensação de que deixaram escapar algo valioso. Sêneca dizia: "O homem que não sabe para onde vai nunca terá vento a favor." E quando você para de correr atrás e começa a focar no seu próprio caminho, as pessoas percebem que perderam alguém que agora tem direção, propósito e controle sobre a própria vida. O momento em que elas sentem sua falta é quando percebem que você não está mais disponível para ser uma opção, que sua atenção não é mais garantida e que sua presença era um privilégio, não uma obrigação. O grande erro de muitas pessoas é achar que mostrar indiferença por alguns dias ou semanas já vai causar impacto, mas a verdade é que o arrependimento demora um pouco para se instalar. Primeiro, elas sentem sua ausência, mas tentam ignorar. Depois, percebem que você não voltou. E então, quando finalmente entendem que perderam você de verdade, é quando sentem o golpe mais forte. E sabe qual é o sinal mais claro de que estão sentindo sua falta? Quando começam a te observar à distância, seja pelas redes sociais, por amigos em comum, ou até mesmo tentando puxar assunto de forma disfarçada. Muitas vezes vão tentar chamar sua atenção indiretamente, testando se ainda tem algum poder sobre você. Mas o que você deve fazer nesse momento? Nada. Apenas continuar vivendo sua vida e deixando claro, sem palavras, que sua energia agora está direcionada para coisas mais importantes. O segredo está em não dar abertura, em manter sua postura e em mostrar com atitudes que você não está esperando nada de ninguém. O arrependimento deles não será porque você sumiu, mas porque perceberam que você não era tão fácil de substituir quanto imaginavam. E esse é o momento em que eles finalmente entendem que perderam algo valioso, mas agora talvez não tenham mais a chance de recuperar. 7. A atitude final que faz eles correrem atrás. Chega um momento em que a decisão final está em suas mãos. Você vai continuar seguindo em frente ou vai permitir que eles voltem? A verdade é que, quando você se valoriza de verdade, quando não busca aprovação e se coloca em primeiro lugar, é exatamente isso que faz com que eles corram atrás. E o mais importante, quando isso acontecer, você estará tão forte que a decisão de aceitar ou não será apenas sua. Epicteto dizia: "Nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo." E a atitude final que faz qualquer um perceber o que perdeu é justamente essa: mostrar que você está no controle da sua vida, que não depende de ninguém para ser feliz e que sua paz vale muito mais do que qualquer migalha de atenção. O maior erro que muitas pessoas cometem é ceder no momento em que percebem que o outro está voltando. Essa atitude mostra fraqueza e insegurança.
Se você realmente quer que eles corram atrás, é fundamental manter sua postura firme, sem pressa, sem ansiedade e sem cair na armadilha de voltar ao ponto onde tudo começou. A verdadeira mágica acontece quando você mostra que está bem sem eles, que sua vida está cheia de novas oportunidades, novas conexões e que você aprendeu a se bastar. E isso cria uma sensação de urgência neles, um medo real de terem perdido você para sempre. Outro fator crucial é manter um certo grau de mistério. Não explique demais, não dê satisfação e jamais tente provar o quanto você está melhor. Deixe que eles percebam por conta própria. Afinal, quem realmente sente sua falta não precisa de lembretes. Eles simplesmente voltam. E aqui está o ponto principal. Se eles realmente correrem atrás, você precisa avaliar se vale a pena permitir que retornem. Nem todo mundo merece uma segunda chance, e às vezes a melhor escolha é continuar seguindo seu caminho, agora mais forte e consciente do seu valor. A atitude que realmente faz alguém correr atrás não é o silêncio, a ausência ou o desprezo, mas sim a sua evolução genuína, o seu foco em si mesmo e a certeza de que você nunca mais aceitará menos do que merece. Bom, agora você já entendeu que as pessoas só percebem o valor que você tem quando você decide parar de se entregar demais, parar de correr atrás e começar a se colocar em primeiro lugar. O afastamento estratégico, a evolução silenciosa e a indiferença autêntica são armas poderosas que fazem qualquer um repensar suas atitudes. Mas lembre-se, o objetivo final não é fazer com que eles corram atrás, é garantir que você nunca mais precise provar seu valor para ninguém. Sêneca disse: "Não há vento favorável para quem não sabe para onde vai." E agora que você aprendeu a se valorizar, sabe exatamente para onde ir. Em direção a uma vida onde sua paz, seu crescimento e sua felicidade são prioridades. Não se trata de vingança ou jogos emocionais, mas sim de estabelecer um novo padrão de respeito, onde você define as regras. E se há algo que você deve levar deste vídeo, é isso. Quando você se torna sua melhor versão, quando aprende a ser feliz sozinho e quando se mantém firme em seus princípios, ninguém consegue te ignorar. Quem te perdeu mais cedo ou mais tarde vai perceber. Mas quando isso acontecer, talvez seja você que não queira mais voltar. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Deixe também nos comentários abaixo a seguinte frase: "Eu vou me colocar em primeiro lugar." Assim, eu terei certeza que assistiu até o final e, de certa forma, acaba influenciando a nossa comunidade a fazer o mesmo. E lembre-se, sua presença é valiosa e só deve ser concedida a quem realmente merece. Até o próximo vídeo. Fique com o Criador.